20 plantas que crescem perfeitamente em vasos. Ter plantas em casa é uma delícia. Elas deixam o ambiente mais bonito, purificam o ar e até melhoram o humor. Mas nem todo mundo tem um quintal grande ou espaço para um jardim. A boa notícia é que muitas plantas crescem muito bem em vasos, mesmo em apartamentos pequenos ou varandas apertadas. Se você mora em um lugar com pouco espaço ou quer começar uma horta em casa sem complicação, esse texto é para você. Vamos mostrar 20 plantas fáceis de cuidar que se dão super bem em vasos. São opções para quem quer flores, temperos, folhagens bonitas ou até frutinhas. Todas elas são resistentes, não exigem muito trabalho e se adaptam bem a diferentes ambientes. Vamos lá? Manjericão. O manjericão é um tempero delicioso e muito usado na cozinha, especialmente em molhos de tomate e saladas. Ele gosta de sol, então deixe o vaso em um lugar que pegue pelo menos 4 horas de luz por dia. Regue sempre que a terra estiver seca ao toque, mas sem encharcar. Se você colher as folhas com frequência, a planta cresce mais forte e cheia. 2. Hortelã. A hortelã é outra erva que cresce fácil em vasos. Ela é ótima para chás, sucos e até para dar um gostinho especial em pratos salgados. O legal é que ela se espalha rápido, então é melhor plantar sozinha em um vaso, se não pode tomar conta das outras plantas. Gosta de sol, mas também se dá bem em meia sombra. Regue com frequência, pois ela adora água. 3. Alecrim. O alecrim é uma planta resistente e cheirosa, perfeita para temperar carnes e legumes. Ele precisa de sol pleno e não gosta de muita água. Deixe a terra secar entre uma rega e outra. Se você esquecer de regar de vez em quando, não tem problema, o alecrim aguenta bem. 4. Salsinha. A salsinha é um clássico na cozinha e cresce bem em vasos. Ela gosta de sol, mas também se adapta a lugares com menos luz. Regue regularmente mantendo a terra úmida, mas não encharcada. Se você colher as folhas de fora para dentro, a planta continua produzindo por muito tempo. 5. Cebolinha. Cebolinha é outra erva que não pode faltar na cozinha. Ela cresce rápido e é bem resistente. Pode ser plantada em vasos pequenos e gosta de sol, mas também vive bem em meia sombra. Regue sempre que a terra estiver seca. Quando colher, corte as folhas rente à base para que cresçam de novo. 6. Tomate cereja. O tomate cereja é uma gracinha e dá frutos deliciosos. Ele precisa de um vaso grande, com pelo menos 30 centímetros de profundidade e de muito sol. Regue todos os dias, especialmente nos dias quentes. Coloque uma estaca ou um suporte para a planta crescer para cima e não quebrar com o peso dos tomates. 7. Pimenta. As pimentas são plantas bonitas e dão um toque especial na comida. Elas gostam de sol e calor, então deixe o vaso em um lugar bem iluminado. Regue quando a terra estiver seca. Existem vários tipos, como a pimenta de cheiro, a malagueta e a dedo de moça. Todas crescem bem em vasos. 8. Alface. A alface é uma ótima opção para quem quer salada fresca em casa. Ela cresce rápido e não precisa de muito espaço. Escolha um vaso largo e não muito fundo. Deixe em um lugar com sol pela manhã e sombra à tarde. Regue todos os dias, pois a alface gosta de terra úmida. 9. Couve. A couve é uma verdura nutritiva e fácil de cultivar. Ela precisa de um vaso grande, com pelo menos 30 centímetros de profundidade. Gosta de sol, mas também se adapta à meia sombra. Regue regularmente e colha as folhas maiores, deixando as menores para que a planta continue crescendo. 10. Morangos. Morangos são frutinhas doces e fáceis de cultivar em vasos. Eles gostam de sol e precisam de regas frequentes, mas sem encharcar. Use um vaso com furos no fundo para evitar que a água acumule. Você pode plantar várias mudas em um mesmo vaso, desde que tenha espaço para elas crescerem. 11. Violeta. A violeta é uma flor linda e delicada, perfeita para decorar ambientes internos. Ela gosta de luz indireta e não precisa de sol direto. Regue quando a terra estiver seca, mas evite molhar as folhas, pois isso pode causar manchas. Use água na temperatura ambiente para não prejudicar a planta. 12. Begônia. A begônia é outra flor que fica linda em vasos. Existem vários tipos com flores coloridas e folhas bonitas. Ela gosta de luz indireta e de terra sempre úmida, mas não encharcada. Regue quando a camada superior da terra estiver seca. 13. Gerânio. O gerânio é uma flor resistente e cheirosa, que dá um charme especial a varandas e janelas. Ele gosta de sol pleno e não precisa de muita água. Regue apenas quando a terra estiver seca. Se você podar as flores murchas, a planta produz mais flores. 14. Orquídeas. Orquídeas são flores elegantes e sofisticadas, mas muitas pessoas acham que são difíceis de cuidar. Na verdade, elas são bem fáceis.
precisam de luz indireta e regas espaçadas. Coloque água no vaso até encher e depois deixe escorrer bem. Regue novamente só quando as raízes estiverem cinzas. 15. Samambaia. A samambaia é uma planta clássica que deixa qualquer ambiente mais verde e fresco. Ela gosta de luz indireta e de terra sempre úmida. Regue com frequência, mas sem encharcar. Se as folhas ficarem amareladas, pode ser sinal de excesso de água ou falta de luz. 16. Suculentas. As suculentas são plantas pequenas e fáceis de cuidar, perfeitas para quem não tem muito tempo. Elas gostam de sol e precisam de pouca água. Regue apenas quando a terra estiver completamente seca. Existem vários tipos, como a echeveria, a avortia e a sedum. 17. Cactos. Os cactos são plantas resistentes e ideais para quem viaja muito ou esquece de regar. Eles gostam de sol pleno e precisam de pouquíssima água. Regue apenas quando a terra estiver seca, o que pode levar semanas. Existem vários tipos, desde os pequenos até os grandes. 18. Lavanda. A lavanda é uma planta cheirosa e linda, que dá um toque especial a qualquer ambiente. Ela gosta de sol pleno e de terra bem drenada. Regue apenas quando a terra estiver seca. Além de bonita, a lavanda pode ser usada para fazer sachês e óleos essenciais. 19. Jasmim. O jasmim é uma trepadeira cheirosa, perfeita para varandas e jardins verticais. Ele gosta de sol e precisa de um suporte para crescer. Regue regularmente mantendo a terra úmida. As flores são lindas e exalam um perfume delicioso. 20. Mini roseira. As mini roseiras são versões pequenas das roseiras tradicionais, mas com a mesma beleza e perfume. Elas gostam de sol pleno e de regas regulares. Use um vaso com furos no fundo para evitar que a água acumule. Podar as flores murchas ajuda a planta a produzir mais flores. Dicas gerais para cuidar de plantas em vasos. Agora que você já conhece 20 plantas que crescem bem em vasos, aqui vão algumas dicas para mantê-las saudáveis. Escolha o vaso certo. Cada planta tem um tamanho ideal de vaso. Plantas maiores, como tomate e couve, precisam de vasos fundos. Plantas pequenas, como suculentas e violetas, se dão bem em vasos menores. Use terra de qualidade. A terra faz toda a diferença. Escolha uma terra leve e bem drenada, especialmente para plantas que não gostam de água em excesso, como cactos e suculentas. Regue na medida certa. Cada planta tem uma necessidade diferente de água. Algumas gostam de terra úmida, como a hortelã e a alface. Outras preferem terra seca, como os cactos e as suculentas. Observe a planta e ajuste a rega conforme necessário. Dê luz suficiente. A maioria das plantas precisa de luz para crescer. Algumas gostam de sol pleno, como o alecrim e o gerânio. Outras preferem luz indireta, como a violeta e a orquídea. Coloque o vaso no lugar certo para cada planta. Adube regularmente. As plantas em vasos precisam de nutrientes para crescer. Use adubo orgânico ou químico a cada 2 ou 3 meses, seguindo as instruções da embalagem. Fique de olho em pragas. Às vezes, insetos como pulgões e cochonilhas podem atacar as plantas. Se notar algo estranho, como folhas com buracos ou manchas, trate logo com produtos específicos ou soluções caseiras, como água com sabão neutro. Conclusão: ter plantas em vasos é uma ótima maneira de trazer mais vida para sua casa, mesmo que você não tenha um quintal. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de cuidar, resistentes e se adaptam bem a diferentes ambientes. Desde temperos frescos para a cozinha até flores lindas para decorar a sala, há opções para todos os gostos e necessidades. Comece com 1 ou 2 plantas e vá aumentando aos poucos. Com o tempo, você vai pegando o jeito e descobrindo quais são suas favoritas. O importante é se divertir e aproveitar os benefícios de ter um pedacinho da natureza pertinho de você. Boa jardinagem! Aqui vão mais algumas dicas para você se dar bem com suas plantas em vasos e aproveitar ainda mais essa experiência. Uma das melhores partes de cultivar plantas em recipientes é que você pode movê-las conforme a necessidade. Se uma planta estiver recebendo muito sol e começar a queimar as folhas, é só levar o vaso para um lugar com sombra. Se outra estiver crescendo torta porque a luz vem só de um lado, gire o vaso de vez em quando para que ela fique mais uniforme. Isso é especialmente útil em apartamentos, onde a luz natural pode ser limitada. Outra vantagem dos vasos é que você pode brincar com a decoração. Use cachepos coloridos, vasos de diferentes tamanhos ou até mesmo objetos reaproveitados, como latas ou garrafas PET, para dar um toque especial ao ambiente. Só não esqueça de fazer furos no fundo para a água escoar, senão as raízes podem apodrecer. Uma camada de pedrinhas ou argila expandida no fundo do vaso também ajuda a evitar que a terra fique encharcada.
Se você mora em um lugar com clima muito seco, como em apartamentos com ar-condicionado, algumas plantas podem sofrer. Nesse caso, borrife água nas folhas de vez em quando ou coloque um pratinho com água e pedrinhas embaixo do vaso. A umidade vai evaporar e deixar o ar ao redor da planta mais agradável. Plantas como samambaia e maranta adoram esse cuidado extra. Para quem gosta de colher algo fresco, as ervas aromáticas são uma ótima pedida. Manjericão, hortelã, alecrim e salsinha crescem bem em vasos e podem ser usadas na cozinha no dia a dia. Imagine só ter um tempero fresquinho sempre à mão, sem precisar comprar no mercado. Além de prático, é econômico e deixa a comida muito mais saborosa. Se você é daquelas pessoas que viajam com frequência ou se esquece de regar as plantas, não se preocupe. Algumas espécies são mais resistentes e aguentam alguns dias sem água, como a suculenta, o cacto e a zamioculca. Elas são perfeitas para quem está começando ou tem uma rotina agitada. Basta regar quando a terra estiver seca ao toque e pronto. E se uma planta não estiver indo bem, não desista. Às vezes, basta mudar o vaso de lugar, ajustar a quantidade de água ou até trocar a terra para que ela se recupere. Plantas são seres vivos e, como nós, precisam de um tempinho para se adaptar. Observe como elas reagem e vá fazendo pequenos ajustes até encontrar o equilíbrio certo. Por fim, lembre-se de que cada planta tem sua personalidade. Algumas crescem rápido, outras demoram. Algumas gostam de sol, outras preferem sombra. O legal é ir descobrindo essas características aos poucos e se surpreender com o resultado. Não existe certo ou errado, só o que funciona melhor para você e suas plantinhas. Então, mãos à obra! Escolha suas favoritas, prepare os vasos e comece essa jornada verde. Com o tempo, você vai perceber como é gratificante ver suas plantas crescendo saudáveis e bonitas, trazendo mais cor, vida e até um ar mais fresco para o seu cantinho. E o melhor, você vai se sentir cada vez mais conectado com a natureza, mesmo morando na cidade. E se você está começando agora, não precisa se preocupar em ter muitas plantas de uma vez. Comece com 2 ou 3 espécies que você gosta e que sejam fáceis de cuidar. Assim, você vai pegando o jeito sem se sobrecarregar. Uma boa dica é escolher plantas com necessidades parecidas, como rega e luz, para facilitar o dia a dia. Por exemplo, se você mora em um apartamento com pouca luz natural, pode optar por plantas que se adaptam bem à sombra, como a zamioculca ou a espada de São Jorge. Elas são resistentes e não exigem muito sol. Já se você tem uma varanda ensolarada, pode investir em ervas como manjericão, alecrim ou hortelã, que adoram sol e ainda podem ser usadas na cozinha. Outra vantagem de cultivar plantas em vasos é que você pode movê-las conforme a necessidade. Se perceber que uma planta está ficando amarelada por excesso de sol, é só mudar o vaso para um lugar com menos luz. Ou se uma planta está crescendo muito e precisa de mais espaço, você pode transplantá-la para um vaso maior sem dificuldade. E não se esqueça de dar um nome para suas plantinhas. Pode parecer bobagem, mas isso ajuda a criar um vínculo e a lembrar de cuidar delas com mais carinho. Além disso, é divertido observar como cada uma se desenvolve de um jeito único, como se tivessem mesmo personalidade. Se uma planta não der certo, não desanime. Às vezes a gente erra na quantidade de água, no tipo de solo ou até no lugar onde o vaso fica. O importante é aprender com esses erros e tentar de novo. Com o tempo, você vai pegando o jeito e se tornando um expert em plantas. E não pense que cultivar plantas em vasos é só para quem tem muito espaço. Mesmo em um cantinho pequeno, como uma prateleira ou uma mesa, dá para ter vasinhos com suculentas, cactos ou até flores como violetas. O segredo é escolher plantas que se adaptem ao espaço que você tem. Outra coisa legal é que as plantas em vasos podem ser uma ótima decoração. Elas dão vida aos ambientes, deixam tudo mais bonito e ainda podem combinar com o estilo da sua casa. Você pode usar vasos de diferentes tamanhos, cores e materiais para criar um visual que seja a sua cara. E se você gosta de presentear, uma planta em vaso é uma ideia incrível. É um presente que dura, que traz alegria e que mostra que você se importou em escolher algo especial. Além disso, quem recebe uma planta pode se animar a começar seu próprio jardim em vasos. Por fim, lembre-se de que cuidar de plantas é um processo de aprendizado constante. Cada espécie tem suas particularidades, e até plantas da mesma espécie podem reagir de formas diferentes. O importante é observar, experimentar e se divertir com essa experiência. Com o tempo, você vai ver que cultivar plantas em vasos não é só uma atividade relaxante, mas também uma forma de trazer mais equilíbrio e bem-estar para o seu dia a dia. Então, que tal começar hoje mesmo?
Agora que você já sabe como os vasos podem transformar qualquer cantinho e até virar um presente cheio de significado, vamos falar das plantas que se dão super bem nesse estilo de cultivo. Não precisa ter um quintal enorme ou experiência prévia. Essas espécies são fáceis de cuidar e se adaptam bem a espaços pequenos, como varandas, janelas ou até mesmo aquele cantinho da sala que precisa de um toque verde. Começando pelas ervas aromáticas, que além de bonitas, são úteis na cozinha. O manjericão, por exemplo, cresce rápido e fica lindo em vasos pequenos. Basta deixar em um lugar que pegue sol por algumas horas por dia e regar quando a terra estiver seca. Outra ótima opção é a hortelã, que até quem não tem muito jeito com plantas consegue manter viva. Ela gosta de água, então é só não deixar a terra secar demais. E o melhor, você pode usar as folhinhas frescas para fazer chás, drinks ou temperar pratos. Se você gosta de flores, a violeta é uma escolha certeira. Ela cabe em vasinhos pequenos, gosta de luz indireta e floresce várias vezes ao ano. Outra flor que faz sucesso é a begônia, que tem folhas coloridas e flores delicadas. Ela prefere ambientes com sombra ou meia sombra, então é perfeita para apartamentos que não recebem sol direto o dia todo. E não podemos esquecer da calêndula, que além de linda, ajuda a afastar pragas do jardim. Para quem quer algo mais resistente, as suculentas são as queridinhas. Elas precisam de pouca água e adoram sol, então são ideais para quem viaja muito ou esquece de regar. Tem vários tipos, como a echeveria, que parece uma rosa de pedra, ou a zebra, com suas listrinhas brancas. Outra planta que não dá trabalho é a zamioculca, que sobrevive até em ambientes com pouca luz e ar-condicionado. Ela cresce devagar, mas fica linda com suas folhas brilhantes. Se você gosta de plantas que dão frutos, experimente o morango em vaso. Existem variedades pequenas que produzem frutinhas doces mesmo em espaços reduzidos. Outra opção é o tomate cereja, que cresce rápido e rende muitos tomatinhos. Os dois precisam de sol e água regular, mas valem a pena pelo sabor e pela graça de colher sua própria comida. E para quem quer uma planta que dure anos, a samambaia é uma ótima pedida. Ela gosta de ambientes úmidos e com sombra, então é perfeita para banheiros ou cozinhas. Já o antúrio, com suas folhas brilhantes e flores vermelhas, dá um toque tropical a qualquer ambiente. Ele gosta de luz indireta e regas regulares, mas sem encharcar. O legal de cultivar plantas em vasos é que você pode ir testando e descobrindo o que funciona melhor para você. Se uma planta não se adaptar, não tem problema. Troque por outra e veja como ela se sai. O importante é ir aprendendo aos poucos e curtindo o processo. Com o tempo, você vai perceber que cada planta tem sua personalidade, e cuidar dela se torna um hábito prazeroso. Então, que tal escolher uma ou duas dessas plantas e começar seu jardim em vasos hoje mesmo? Não precisa de muito espaço nem de muito dinheiro. Com um vasinho, um pouco de terra e carinho, você já pode transformar sua casa em um lugar mais verde e acolhedor. E o melhor, conforme as plantas crescem, você cresce junto com elas, aprendendo e se conectando com a natureza no seu próprio ritmo.